Minha cara, minha nobre família conquistense. Esse vídeo é gravado especialmente para os nossos internautas de Vitória da Conquista e por isso, então, eu, apesar disso, quero dizer, estabeleço também os meus cumprimentos à minha cara e minha nobre família brasileira. Meus caros e minhas caras, Vitória da Conquista é um verdadeiro laboratório da filosofia política. No passado, grandes políticos e políticas de Vitória da Conquista, como Margarida Oliveira, Dona Zaza, Ilza Matos, e outras tantas, Lúcia Rocha, que hoje já não faz mais parte da Câmara de Vereadores, Lígia Matos, Carmen Lúcia, enfim, pessoas que se dedicaram à política fazendo política. Bom, chegamos ao ponto que, desculpe, Irma Lemos, com todo o prazer, lembrando aqui, e eu, aproveitando falar em Irma Lemos, eu quero falar também, e aqui deixar essa passagem num dos vídeos meus, que eu acho que eu falei pouco dela, Jovita Lemos, política até o último limite. Uma política que, apesar de ser uma mulher abastada, rica, era uma política com ideias de esquerda. Bom, dizendo isso a você, minha cara e minha nobre família conquistense, eu quero fazer um comentário para chamar a atenção dos senhores do seguinte. É claro que quando você é prefeito ou prefeita, agora por assim dizer, que tem uma prefeita pela primeira vez na história, você tem, não diria a obrigação, mas o compromisso de participar de todos os festejos, de reuniões com mulheres, com homens, com estudantes, com médicos, advogados, dentistas, comerciantes, empresários, enfim, é o normal do exercício da política, feita exatamente para que você aproxime o poder público municipal da opinião pública também, e com jornalistas também, mesmo que sejam seletivos, mas é necessário. Bom, dizendo isso a você vai entender o que eu digo. Aqui em Vitória da Conquista, o exercício da política do governo municipal atual, ele é inusitado no aspecto que eu vou apontar para os senhores. É claro que você, no primeiro momento, quando vota para escolher um prefeito, vice-prefeito e vereadores, você tem a impressão de que eles vão cuidar de todas as coisas de Vitória da Conquista que são concernentes ao exercício da política e da administração municipal. Correto? Pois é. Então, em primeiro lugar, cabe ao prefeito municipal ou à prefeita cuidar basicamente das necessidades mais prementes da sua população, ou seja, colocar em primeiro lugar os mais necessitados. E quando eu falo de mais necessitados, eu não estou dizendo que são aquelas pessoas que estão precisando das coisas pessoais, mas sim das coisas coletivas. Então, o que eu quero dizer é que é a obrigação do governo municipal cuidar para pavimentar, se for o caso, todas as ruas e avenidas do município, arborizar todas as praças e todas as ruas, colocar o esgotamento sanitário em todas as ruas, levar a água para todas as casas, apresentar assistência médica, odontológica no aspecto público, para todas as pessoas da cidade. E é lógico que, como ente da federação, essas coisas são conjugadas com os poderes do Estado e da União Federal. Mas é fundamental de que
a prefeitura tenha os projetos necessários para conseguir os financiamentos ou a aprovação de coisas que possam serem feitas através do poder público federal ou estadual, sem ter nenhum tipo de problema. Bom, mas o que eu quero dizer que as coisas mudam na nossa cidade de Vitória da Conquista? É que algumas coisas em Vitória da Conquista ficam pendentes. Enquanto isso, há uma coisa impressionante com a atual gestão, que é simplesmente a ingerência da prefeita municipal nas instituições de Vitória da Conquista. Eu acabei não indo na inauguração do prédio do CREA, por motivo de força maior, mas o CREA também tem eleição. E eu não percebi a interferência da prefeita de Vitória da Conquista, ou pelo menos do governo municipal, na eleição do CREA. Não entendi bem porque o CREA é uma entidade que tem muitos participantes e são os construtores sobre o aspecto civil da nossa cidade. Mas uma coisa realmente me chama atenção. Intervenção no sindicato não, ingerência na eleição do sindicato dos professores já é uma coisa normal, porque a prefeitura é parte PRI, não é? Ou que não seja, é parte de alguma forma. Mas, por exemplo, instituições outras que são particulares, por que então a prefeitura de Vitória da Conquista se dedicaria a intervir num processo de eleição, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Vitória da Conquista? Os senhores devem estar estarrecidos aí no restante do país, com o que eu estou dizendo. Mas o que é que eu vou informar aqui agora? E quero dizer, antes de tudo, depois eu volto aqui, que eu fiz uma crítica sobre uma atuação do governo municipal, notadamente na sua procuradoria. E, na verdade, foi depois de ouvir muita gente envolvida no assunto e eu devo preservar o sigilo da fonte. E eu entendia que a parte prejudicada da procuradoria, ou seja, advogados, servidores prejudicados com as atitudes que eram tomadas, é lógico que eu poderia fazer o comentário que eu quisesse a respeito. E aí eu fiz realmente um comentário e falei sobre a farra do boi. Alguns procuradores se sentiram tão ofendidos por uma coisa que foi apenas um jargão, que fizeram uma confusão danada, quando seria muito mais simples estabelecer, dentro do Poder Judiciário, uma ação contra o jornalista pelo comentário que fez, embora causasse ali um ferimento profundo ao artigo 5º da Constituição Federal. Eu não poderia me manifestar antes de alguma ação acontecer. Bom, a Constituição Federal, simplesmente, ela eleva o poder da crítica, o poder do comentário, o poder da opinião de qualquer pessoa, não precisa ser jornalista. Mas, por ser jornalista e ter um alcance maior no comentário que faz, aí gera alguns descontentamentos. E aí, então, quando viram que não teriam sucesso algum na justiça, procuraram a Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Vitória da Conquista. E lá convenceram a presidente da Ordem a simplesmente fazer uma nota. E inócua, com todo respeito, toda dedicação
a presidente da época, mas incabível, porque não havia nenhuma ofensa moral no que foi falado. E se houvesse ofensa moral, caberia não à Ordem dos Advogados do Brasil estabelecer qualquer sanção. Realmente não houve sanção, mas a Ordem dos Advogados do Brasil, ela existe para apurar erros dos advogados, correto? No exercício da profissão. Da mesma forma que está ali para defender os advogados quando qualquer um do poder esteja se aproveitando para atacar os advogados no exercício da sua profissão. Fora do exercício da profissão, o advogado é um cidadão comum como outro qualquer. Então, diante dessas coisas, eu me posicionei, mas o episódio superado, inclusive o principal articulador dessa bobagem, de certa forma nós já fizemos as pazes até assim, sem falar nada, porque não havia nenhuma coisa pessoal com ninguém, mas a crítica tinha que ser feita à instituição Procuradoria do município de Vitória da Conquista, que se envolveu para, de certa forma, prejudicando um outro lado. Então, caberia o quê? Você fazer a justificativa ou exigir, se fosse o caso, o direito de resposta. Correr para a barra da saia da presidente da ordem foi um verdadeiro absurdo. Eu estou fazendo esse desabafo aqui, que ninguém soube de nada disso, mas eu resolvi fazê-lo hoje para comentar algo que eu julgo interessante em relação ao governo municipal. E por que eu contei tudo isso aos senhores? Porque a Prefeitura de Vitória da Conquista, no meu ver, tem que cuidar das atividades administrativas do município. Nada além disso. Não tem que se envolver com as outras instituições. Pode participar de reuniões, sentar à mesa, coisa que o valha, mas não pode fazer campanha política para a eleição da OAB, para a eleição de qualquer entidade que tenha Vitória da Conquista. Aí vão dizer, poxa, Paulo Nunes, você está blefando? Não estou não. As pessoas que participaram sabem do que eu estou falando. E é tão notório isso, senhores e senhoras, que o que eu observei bem? Nas eleições da OAB de 2021, nós publicamos no nosso blog artigo do atual presidente da Ordem dos Advogados de Vitória da Conquista, hoje, exatamente estabelecendo uma crítica à maneira como a Prefeitura de Vitória da Conquista, e eu não estou dizendo a prefeita, não, eu estou dizendo de órgãos da Prefeitura envolvidos na eleição com muita coisa. Não vou me furtar aqui a dizer tudo. Então, o que eu achei interessante? A Prefeitura de Vitória da Conquista, ou, para colocar melhor, alguns funcionários da Prefeitura, acredito eu, não tenho certeza que a prefeita tinha conhecimento, talvez ela não tivesse conhecimento disso, mas secretários, coordenadores, partiram para uma campanha espetacular, jamais vista na história de Vitória da Conquista na Ordem dos Advogados. Mas saiu perdedora, porque quem ganhou a eleição foi a ex-presidente Luciana. Acontece que, veja que situação, eleição posterior, que já não era Luciana disputando, houve o quê? Houve um aparato dessa mesma organização municipal trabalhando a eleição do atual presidente, com todo respeito, espetacular advogado,
amigo, mas eu tenho compromisso com a verdade, ele sabe disso e sabe que a minha crítica, algumas vezes eu o consultei se eu podia estabelecer uma crítica a um colega no microfone de rádio e que a crítica seria ácida. Ele disse: você tem todo o direito. Bom, então, dizendo isso, eu quero mostrar por que politicamente a influência da Prefeitura de Vitória da Conquista resolve pairar como uma nuvem em cima de decisões que não cabem à Prefeitura. E todos vocês sabem que eu estou falando aqui a mais absoluta verdade. Não vão querer que eu apresente prova. Vocês têm que olhar no espelho e dizer: poxa, Paulo Nunes está falando uma coisa que todo mundo viu. Não é? Então, dizendo isso, eu quero também dizer o seguinte, que eu considero normal a participação de órgãos da Prefeitura no encaminhamento da eleição do Sinserve, Sindicato dos Professores, porque a Prefeitura está envolvida de qualquer forma e deve ter suas preferências pela diretoria, assim como o SIMP, né? Mas o que tem a ver a OAB? E agora chega a mim notícias de que alguma parte da engrenagem, eu não estou dizendo que é a prefeita, é bom que se coloque claro isso aí, mas de que funcionários da prefeitura de cargos de confiança e que não tomariam atitude assim por si só, e que nada teriam a ver com a cooperativa, entraram na disputa da eleição da cooperativa agropecuária de Vitória da Conquista, que não tem nada a ver com questão pública na cidade. Eu não conheço na cooperativa de Vitória da Conquista nenhuma pesquisa técnica para beneficiar o pequeno agricultor, a pequena horta, ou nada disso. É uma organização comercial, como qualquer uma, que visa a melhoria dos seus associados. E aqui não é nenhuma crítica. Mas o que a prefeitura tem a ver com essa eleição? Eu entendo que nada. Quero fazer uma ressalva. Senti e vi um vídeo da prefeita municipal Sheila Lemos recebendo um dos candidatos. Não sei se houve algum vídeo da prefeita com o outro candidato. E esse candidato que eu vi o vídeo, eu quero fazer uma ressalva, se trata da maior autoridade em agricultura de Vitória da Conquista, da Bahia, e talvez você possa até estabelecer um lugar mais distante. E eu quero aqui dar um testemunho. Um amigo meu foi até uma universidade dos Estados Unidos, levando um estudo, e o estudo se referia a alimentos. E ele estava procurando a orientação de um professor dessa importante universidade, eu não tenho autorização para dizer o nome, lá dos Estados Unidos. E aí o cidadão que o recebeu, o professor dessa universidade, chegou e disse: mas você não é de Vitória da Conquista? Ele disse: sou. Eu disse: pois é, você tem a maior autoridade nisso, em Vitória da Conquista, professor, doutor Abel Rebouças, que ninguém discute em Vitória da Conquista. Cidadão ilibado, com todo o direito de ser o que ele quiser, porque já foi reitor da Universidade Estadual de Vitória da Conquista, professor da UESB, desculpe, eu falei Vitória da Conquista, mas é do Sudoeste, e chegou a ser candidato a prefeito, foi bem colocado. Quer dizer, é uma figura exponencial, assim como a sua companheira de chapa. Mas o que é estranho é de que a prefeitura tem a ver com isso. O fato de receber o candidato e a vice na prefeitura, quer dizer, eu não tenho certeza se ali era a prefeitura, mas me pareceu que era. Até aí tudo bem. Agora, a participação na eleição, não acho que é uma coisa que deve ser pertinente ao governo municipal. Até porque o governo municipal tem que governar
para chapa 1, chapa 2, chapa 3 ou quantas chapas estiverem ali na disputa. Então, são coisas que eu vou anotando, como Rui Medeiros coloca, anote. Então, a intervenção na disputa da OAB aconteceu 2 vezes. Agora, uma contra o outro, não, e daqui a pouco virou para o outro que trabalhou contra. Eu não entendi nada como é que as coisas mudam, mas como a OAB não é partido político, deu isso aí. Bom, diante disso, meus caros e minhas caras, eu queria dizer que se a prefeita e os seus asseclas adotarem providências para o desenvolvimento de Vitória da Conquista no que lhes cabe, será melhor. Por exemplo, a questão dos bueiros de Vitória da Conquista, a questão da implantação dos postos de saúde, a questão de estabelecer agentes de saúde em todos os bairros que precisam de Vitória da Conquista. Essas providências são mínimas. Manter rua limpa é uma coisa que não precisa a gente estar falando. Manter rua iluminada não é nenhum serviço extraordinário, porque essa iluminação ela é paga 2 vezes. Porque ela é paga no ICMS de todos nós e é paga também na taxa de iluminação pública, assim como a coleta do lixo. Então não tem que se falar sobre isso. Agora, se a Prefeitura de Vitória da Conquista cuidar dessas coisas, já está bom demais. Aí eu fico estabelecendo, e como eu gosto de história, eu fico estabelecendo aqui uma coisa interessante em cada prefeito que passa em Vitória da Conquista, que fica assim, para você não esquecer. Aí eu estava observando a história de Catarina de Bragança, que era uma princesa portuguesa, que acabou casando com, se eu não me engano, era um rei Carlos II, segundo ou terceiro, não sei, da Inglaterra, lá por volta de 1690, por ali e tal. E quando ela chegou lá, os ingleses, de alguma forma, bebiam pouca água, não sei se a água era contaminada, como é que era e tal, eu não sei direito a história. O fato é que ela tinha um problema, porque ela era católica, e os senhores sabem que desde aquele Henrique que mandou matar a mulher, lá, rei da Inglaterra, virou protestante. E aí não poderia coroar a princesa como rainha. E ela ficou sem ser coroada rainha, ficou como a rainha consorte ou princesa consorte, não sei como é que eles chamavam lá à época. E aí, resultado, como ela era culta, né? E a cultura realmente avança, ela começou a organizar reuniões com a sociedade da Inglaterra, lá de Londres, aquela coisa toda, papapá, não sei nem se era Londres à época, e, como eu disse, o pessoal lá não gostava muito de beber água, e ela começou a fazer uns chás para convidar todo mundo, que era uma coisa normal em Portugal e na Espanha. E com essa brincadeira, até hoje todo mundo fala no chá das 5, como se isso fosse uma coisa inglesa. E, na verdade, ela é portuguesa pela rainha Catarina de Bragança, que depois o marido morreu, ela voltou para Portugal e se tornou rainha de Portugal, apenas ter reinado por 1 ano. Então, eu quero dizer o seguinte, ela deixou marcada na história essa história do chá. Eu não sei se você sabia, que está me assistindo agora, que esse chá tem a ver. Agora, pode ser que isso aí a gente conta o que está nesses livros escritos aí, ninguém estava lá para ver se foi isso mesmo. Mas o chá, então você fica sabendo que ele não é francês, ele não é inglês, ele é português, da nossa Catarina de Bragança. É bom dizer que em 1698, Portugal era o rei do mundo. Portugal tinha tentáculos na Ásia, né? Na África,
na América e mais aonde? É isso aí. Eu sei que o Portugal dominava muitos lugares. Até hoje você encontra na China um pedaço de Portugal, na Índia, lá no Timor-Leste, na Indonésia, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que talvez tenha sido a sua maior descoberta. Então Portugal era gigante. Portugal tinha um navio chamado Botafogo que tinha 200 canhões. Então ele era uma força no mar. Então era importante, por isso que eu estou dizendo que foi muito importante para a Inglaterra o casamento com a nossa Catarina de Bragança, que deixou o chá das 5 consagrado no mundo todo, que até hoje tem isso, né? E a prefeita Sheila Lemos vai passar para a história de Vitória da Conquista como a prefeita que colocou os seus tentáculos na OAB, na cooperativa, e alguém me ligou hoje à tarde para dizer que até na Liga Conquistense de Esportes Terrestres, a prefeitura, vou dizer assim, viu, Sheila, para você não vir me processar, e que a prefeitura botou lá a preferência pelo seu candidato. Então, eu acho que isso não tem nada a ver com o governo. Agora, eu acho que a Praça Céus, por exemplo, que Guilherme entregou tão bonita, será que está arrumada lá? Por exemplo, o Centro Cultural Glauber Rocha foi feito para ser departamento de prefeitura? Aquela beleza? Enfim, acredito que essas atitudes que a prefeita toma distanciam um pouco para o lugar que ela foi eleita. E agora vejo, e eu acho que ela tem todo o direito de aspirar ser candidata a vice de ACM Neto, né? Se ele vencer a eleição, ela se torna a primeira vice-governadora da Bahia. Não conheço se teve alguma outra. Se teve, me desculpe. Caso ACM Neto vença as eleições. Seria, então, um passo largo dado pela prefeita e, por certo, levaria no seu currículo a sua influência em 2 eleições na OAB, uma eleição, embora derrotada na cooperativa e derrotada também uma na OAB, mas vitoriosa na segunda, as eleições na LCDT, vitoriosa, e as eleições do SIMP e do SINCEV, aí eu não sei se ganhou ou não. Pois é, estamos aqui para comentar. Não temos no coração nenhuma mágoa de ninguém. Agora, o direito de falar o que penso está garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Portanto, não me venham com essas conversas de que não, você tem que fazer assim, fazer assado. Bom dia.